graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos aprender algo da palavra de Deus. Marcos 14:62. Perguntaram para ele: você é o Cristo, Filho de Deus bendito? Ele disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Se assentem, aplaudindo, dando glória a Deus. Glória a Deus. O que estamos falando hoje é sobre a segunda vinda de Jesus. É o evento mais esperado em toda a Terra. Cientistas, astrônomos, pessoais da NASA, pessoais do confins de letras, pessoais outorgados em grandes biografias, não conseguem preparar nada que possa impedir, segundo os manuscritos bíblicos, a vinda de Jesus. Os ímpios querem impedir isso. Os cientistas querem impedir essa vinda. Mas, segundo os manuscritos sagrados, ninguém poderá resistir à sua vinda. Pois essa vinda será de muita glória e será de muito poder. Então nem mísseis, nada vai poder impedir o céu se rasgar. Porque será uma vinda triunfal, poderosa, uma vinda que trará a todos os homens uma repentina destruição. Jesus, nessa segunda vinda, ele não vai vir dando risada, ele não vai vir, oi amigo, saudade, não. Ele vai vir com o rosto fechado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses que os que estamos vivos encontraremos com o Senhor nos ares, para depois descer com eles para julgar, juntamente com os santos. Muitas pessoas pensam que Jesus vai vir dando risada. Não, ele vai vir julgar, montado num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele está dizendo aqui que vereis um dia que o Filho do Homem estará sentado no trono da sua glória. Quando Jesus falou isso, ele estava ainda na terra. Quando Jesus morre, ressuscita e sobe para o céu, ele disse: não se turbe o vosso coração, vocês vão ficar aqui, porque eu estou indo para a casa do meu Pai e vou preparar um lugar. E quando tiver tudo preparado, quando tiver, eu vou pegar vocês comigo para estar comigo para sempre na casa do meu Pai. Então Jesus preparou e disse que ele voltaria para nos buscar. Mas, levando a história bíblica, você vê que teve um jovem que entrou com poder e grande glória. A Bíblia diz que as suas mãos Deus fazia sinais. Uma vez Estevão estava lá, tiraram o Estevão da sinagoga, apedrejaram Estevão, e Estevão com os olhos abertos viu Jesus, realmente, como ele disse, sentado no trono da sua glória. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e à direita de Deus o Todo-Poderoso. Em Lucas 21:27 está escrito assim, ó: então verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Igreja, se você olhar esse texto, você vai ver como Jesus vai vir. Além dele vir montado no cavalo, vai vir uma nuvem o acompanhando. A forma que ele subiu, ele não está. Exatamente. Por quê? Alguém sabe? Não. Porque quando Jesus está subindo, uma nuvem o recebe. Ela se abre. Foi recebido nas nuvens. Então, quem sabe essa mesma nuvem que recebeu Jesus é a mesma que vai trazer glória. Na mesma nuvem que ele recebe, ele também agora parece que vai voltar, mas montado num cavalo branco dentro das nuvens. Deus é um Deus de surpresa. Ele tem todo o poder de descer na terra, mas a Bíblia menciona que uma vez ele desceu montado em cima de um anjo. Foi. A Bíblia menciona que ele foi montado nas asas de um querubim. Ninguém ouviu, ninguém. Olha só que interessante. Esse Deus ele faz cada coisa, né, meus irmãos? Porque ele fala: pô, eu posso descer lá agora, mas eu dar uma carona no anjo, dá uma carona para mim que eu vou descer lá. Então aconteceu isso já, ele montado nas asas de um querubim. Embora seja que nós estamos falando do teu Filho, Jesus Cristo, que subiu aos céus, foi morto e ressuscitou entre os mortos, dando vida a todos os homens. Todo mundo já sabe que Jesus morreu para abrir uma porta de esperança para a salvação, porque todos nós estávamos condenados. Mas agora o teu sangue tem poder. E por que poder o seu sangue? Porque o seu sangue foi derramado. O seu sangue não foi recebido, ele foi espargido. E por que
que se fosse o seu sangue recebido, não tinha poder. Porque receber sangue dá vida, e sair sangue gera morte. Eita glória! Na hemodiálise você não tem que levar sangue para gerar vida? E sangrar sangue é o quê? Matar. Forte, né, Deus? Por isso que espargiu o teu sangue. Gerou a morte. E por que Jesus ele se entregou à morte? Jesus não morreu. Ele se entregou porque a morte não teria poder sobre a vida. Mas por que, meus irmãos? Alguém sabe por que eles são? Ele não foi crucificado entre dois bandidos? Foi. Os dois não morreram primeiro que ele? Foi. E por quê? Porque a morte não conseguiu tocar em Jesus. Então, para Jesus, só para ele, poderiam arrancar a cabeça de Jesus, ele ia estar piscando o olho e conversando. Se ele não se entregasse à morte, poderia cortar ele em 20 pedaços, ele estaria vivo. Não tinha como matá-lo. Ele o entregou, né? Ele entregou a morte, ele entregou o espírito. E se cortar Jesus em pedacinho, ele poderia falar assim: volta tudo de novo, o corpo voltaria ao normal. Lembra que ele disse: Ezequiel, posso esses ossos voltar a reviver? Tu sabe, Senhor. E Deus fez o que com os ossos de Eliseu? Fez um exército. Então Deus poderia fazer tudo, para ele é possível. Mas, como? Por que ele se entregou à morte? Porque para Jesus era o que ia enfrentar a morte. E a morte não podia chegar até ele. Então ele falou: então se vocês não conseguem chegar até mim, eu chego até vocês. Então a batalha só poderia conseguir se Jesus fosse até ela. Olha que interessante. Jesus morreu na cruz como justo. Mas no mundo espiritual vemos que Jesus se lançou à morte e deixou de ser naquele momento justo, para que a morte teve poder sobre ele. Porque, meus irmãos, ele não deixou, ele não impactuou como Jesus na hora da morte. Ele até se entregou a ela, ou seja, eu não sou mais Jesus, vocês venceram. Para ela arrastar ele para o grande duelo dos 3 dias. Olha que interessante. Porque se Jesus fosse Jesus na cruz, a morte não poderia vencer ele nem chegar próximo dele. Então ele deixou de ser Jesus ali. Para a morte vir pegar ele. Aí ele lançou sobre a morte. Porque Jesus teve uma coisa quase parando de um homem como eu e você. Qual que foi? Ter nascido de um útero de mulher pecaminosa. Ó, pegou essa? Ele foi gerado pelo Espírito, mas no útero pecaminoso. Poderia Deus chegar no deserto e Jesus descer, né? No meio do deserto, sair do deserto andando, nem saber de onde ele veio. Mas foi ao contrário. Deus precisou de um útero pecaminoso. E por que isso? Para mostrar para todos os homens que ele era um homem comum. Com tanta sabedoria assim, a carne precisava sentir o que a gente sente. Então Jesus desceu até o inferno, brigou lá e treinou e venceu a morte. A Bíblia diz: aonde está o inferno, a tua morte? Aonde está o inferno, o teu poder, e aonde está a morte, a tua vitória? O inferno, o seu grilhão. Então, por que ele falou essa frase? Porque ele venceu a morte. No 3º dia ele voltou. Agora ele fala: Lázaro ficou 4 dias morto. E por que Jesus ficou 3? Por que 3 dias? Porque ele era Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Jesus ressuscitou? Sim. Mais alto? Sim. Mentira. Não. Deus ressuscitou Jesus. Se eu não me engano, Romanos 12, eu não sei, mas Paulo, ele fala sobre isso. O Deus que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou Jesus. O Pai. Ele morreu como um pecador, não pelos nossos pecados? Não como um pecador de prática, mas como um homem que trazia sobre si os pecados de muitos. Por isso que ele foi no inferno. Exatamente, por isso que ele desceu ao inferno. Porque ele foi com a carga pesada da terra. Mas chegando lá foi surpreendido Satanás e seus demônios. Porque o poder, a luz raiou em meio às trevas. Oh, glória a Deus. Para Satanás ele fez uma festa no inferno. Ele falou: vencer, matamos o Filho de Deus. Matamos. Agora eu sou o rei. Aí foi onde Deus sabe controlar todas as coisas. Você tem uma ideia? Deus conhece todas as coisas, não conhece? Por que Deus deu o seu filho, pela morte do seu filho, a salvação de muitos? Porque Deus sabia que Satanás, ele ia matar Jesus se Jesus descesse.
Eu falo, já foi matar? Então pela morte dele vai ter vida. Glória a Deus. Glória. Se deixar vivo, ele ganha mais de 5. Ele ganha. Glória a Deus. Não tinha como correr, né, Diego? Se deixar Jesus vivo, Galileia inteira ia saber do Evangelho. Ia ter mais poder, mais cura. Não, ninguém ia parar ele. Ninguém para. Tinha que matar. É. Então, se morresse, aí seria melhor. Porque o trigo não ia crescer se a semente não morresse. É verdade. Aí ficou melhor ainda. Porque através da morte de Cristo, todos foram testemunha que ele ressuscitou dentre os mortos. Amém? Tem um- Amém. Vamos voltar então, todo mundo, vamos viajar agora para o futuro. Jesus está falando da sua segunda vinda, senão a gente sai do contexto. Os profetas já diziam que todos aqueles que estivem impiamente serão pagos no dia da justiça do Senhor. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o salário pago de Deus é a vida eterna. Então, Deus irá pagar a todos. A Bíblia menciona que nele está com a mão na pá, pronto para trabalhar. E essa pá vai vir do céu. É uma pá existente. E para arrancar uma semente que já cresceu, que está nesse tamanho, só com pá. Joga embaixo e banca, não é isso? A pá você não vai arrancando? É uma. Então ele vai vir para arrancar o que não foi plantado por ele. Mas espera aí, pastor Júlio, foi plantado por quem? Satanás. O inimigo não plantou nada até hoje. Olha. A Bíblia menciona que o semeador estava dormindo. É. Veio em meio à semeadura o maligno, Satanás, e jogou a semente. Aí que dá o problema. Ele jogou a semente e nasceu joio e trigo. Aí o joio começou a crescer, crescer, crescer. Olha lá, nasceu praga no trigo. Vamos arrancar. Não, mas não tem como arrancar agora. Porque se arrancar a praga, olha só, eles têm ligação. Ó. Se eu arrancar esse joio, sai trigo junto. Deixa crescer. Quando crescer, nós vai saber quem é joio e quem é trigo. E o que é o joio crescer? Não, os escândalos. Os pastores mentindo, pastor sendo preso. Isso é o joio crescendo. É necessário ele crescer para que depois arranque. E sabe quem é quem pelas suas obras. O tempo de estudo, porque o tempo faz crescer. Essa foi boa! Pessoas que falam, é um falso profeta. O tempo vai passando. Vai passando. E o falso profeta, se ele não for, ele continua na mesma posição. Com amor, carinho, indo para atrás. Mas aquele que se diz o santo, passa o tempo, aquilo que está encoberto, Deus começa a revelar. A obra é de Deus e ela permanece. Mas Isso, quando é provado do no fogo. homem, ela se desfaz com o tempo. O Ela se tempo, apaga, ela A Bíblia apaga. diz que houve uma luta entre os fariseus dizendo: da onde esses homens estão tirando poder? Quem de Jesus que estão pregando? Gamaliel falou: olha, se a obra é de Deus, ela vai continuar. Se é do homem, como Se é do homem, ela cairá. Foi isso mesmo. Então o tempo faz com que você vê quem é quem. Hoje todo mundo dá de santinho. Oh, glória, aleluia. Eu estou tendo uma visão. Quem não tem o Espírito Santo, o tempo vai passando. E ele vai cada dia mais se afundando nos seus pecados e nas suas mentiras. Por exemplo, eu peço oferta para a clínica. Aí tem um desvio de dinheiro. Eu estou pegando. A casa vai cair. Porque Deus não quer injustiça na sua obra. Vai pedir dinheiro na internet e ficar rico. Vocês estão entendendo? Então é mais ou menos por aí. O tempo diz quem é quem não é. Esse tempo. E esse joio cresce com o tempo. Aí é arrancado. Então, Satanás ele é inteligente. Isso aconteceu, a terra era tão boa que não precisa nem plantar. Nasceu junto. Só de jogar em cima. Olha só. te jogar. Sabe o que ele fez? Ele falou, ó, abrir igreja hoje dá bastante dinheiro. Terra boa. Abrir igreja hoje, você pode titular-se pastor, você vai ter respeito de alguns. É boa. Vamos voltar? Vamos. Graças a Deus, a gente não consegue chegar na segunda vinda, né? Não, é verdade. A gente está lá, depois a gente volta lá atrás. Vamos para a segunda vinda? Vamos. Tá. Irmãos, quando Jesus estava subindo, os discípulos começaram a chorar, porque estava indo embora. Aí ele falou assim, um anjo apareceu, varões galileus, não chores, porque em cima no céu há de vir assim como para o céu vestir. Então, o jeito que ele subir, ele vai descer. Tá? Ó,
Em Hebreus 9:28, Paulo diz: assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, é claro, aos que esperam para a salvação. Glória a Deus. Tá bom. Todo mundo agora entendeu que eles vão voltar? Glória a Deus. Hã? Sim, glória a Deus. Quando? Esse evangelho se pregado em todo mundo, então virá o fim. Glória. Tá bom. Mas se o evangelho será pregado a toda a humanidade, mas não para de nascer criança, como que fica isso? É porque... Ó, não para de nascer criança. Alguém sabe responder? Volta, porque muitas crianças não têm pecado. De repente, se Jesus voltar e tiver nascido 200 mil crianças num dia só, 300 mil, elas são puras de coração. A Bíblia diz: ai das grávidas naqueles dias. Jesus vai levar as crianças sem maldade embora. Por isso que não vai ter esse motivo. Ah, tá nascendo criança. Vai levar tudo. Que as crianças da barriga sumirá, né? Subirá da barriga. Escamamento. E a barriga não enche. Escamamento também. Ok? Ai das grávidas, escamamento. Vamos lá. Quando ele voltar, não se fala a hora, mas dá alguns Sinais. Mateus 24 ele diz que quando tiver guerra filho contra pai, pai contra filho, filho desobediente pai e mãe, nação contra nação, reino contra reino, pestes, fome, pestilência, tudo isso faz sinal antes da sua volta. Deve ele virar como um ladrão. Sim, ladrão avisa a hora que chega? Não. Então ele não vai avisar. Mas Jesus foi tão misericordioso que ele deixou alguns sinais para a gente ficar alerta. Então tem que tomar muito cuidado nessa parte, porque ele vai vir na hora que está tudo em trevas e só a igreja iluminando a terra. E Joel também falou que os jovens sonharão, os velhos sonharão, os jovens terão visões e revelações. Isso aí, né, pastor? Já vem acontecendo o quê? Nos últimos 50 anos já, né, eu acho, né? Nos últimos 50 anos. Mais ou menos. A tecnologia, Daniel disse que a tecnologia e a ciência se multiplicará, mas o fim é temer a Deus. Eu não posso pegar nada que me atrapalhe a minha caminhada com Cristo. Por isso que ele disse: se sobrasse o pecado, arranque ele. Por quê? Porque nada pode atrapalhar a nossa comunhão com Jesus. Se seu amigo estiver atrapalhando, se sua mãe estiver atrapalhando, você tem que largar a sua mãe. Você acredita nisso? Se tua esposa estiver atrapalhando a sua comunhão com Cristo, ela não consiste em coabitar com você, ela não quer que você seja crente, ela falou: eu largo você, ou é eu, é Jesus, você tem que largar a tua esposa. Está escrito em 1 Coríntios. É o primeiro divórcio que Deus ele aprova. Deus não chamou ninguém para ser escravo de homem. No inferno é mãe pisando na cabeça de filho, né, pastor? No inferno é mãe matando o filho, gritando: só sai daqui, puxando o cabelo para sair daquele lugar por mim. Então lá não tem família mais. Ok? E Mateus 24, 27 diz assim, ó: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Alguém já viu um relâmpago? É rápido, não é? Sobe, né? É desse jeito. Ele vai vir, pegar e ir embora. Por isso que muita gente fala que tem duas vindas, né? A do arrebatamento e a do cavalo. Porque a do cavalo eles falam que é fogo santo que subiram, que estão merecendo, que ele vai julgar a terra. Ninguém fala que é segundo duas vindas, né? Mas outros falam que vai ter chance de salvação. Duas chances. Vocês acreditam nisso? Está escrito na Bíblia, né? Que as pessoas não vão ter a salvação através da sua vida, né? Através desse anticristo, do chip. Tá, mas aí tem um problema. Tá escrito, tá ok. Serão perseguidos e tal. Mas tem um detalhe. Isso é antes da tribulação ou durante? A igreja passará ou não passará? Vocês acham? A igreja vai passar. Sim. Então se a igreja passar, não tem segunda chance. Que para quem está falando para os salvos. Não tem sentido. Eu acho Se vai passar, não tem segunda. Nessa hipótese. Quem está entendendo? Ah, João viu, eis que eu vi pessoas de vestes brancas com pau nas mãos vindo da grande tribulação. Tem esse versículo também. Mas peraí. Pode ser a igreja? Que passou? Pode ser Então, ele. vai. A Bíblia fala em Mateus 24 sobre uma tribulação na qual de guerra, ou de guerra, o amor se esfriaria. E tem uma tribulação que é de Apocalipse. Eu acredito que seja a tribulação do cristão tem que passar, que é essa, que tem que servir como sacrifício, assim como Jesus serviu também. E tem a tribulação depois que Jesus voltar. Então vão vir as pragas, gafanhotos, com
com rabo de escorpião. Depois que o justo não estiver mais aqui. Depois que o justo não estiver mais aqui. Não, entendi. Mas essa segunda vinda de Jesus voltar para julgar a terra, nem ele vai voltar, vai ser as taças da ira de Deus. Ele não vai estar aqui mais. Tá bom? Aí vai ser 7 taças da ira de Deus e mais 7 trombetas. Cada taça uma ira, cada trombeta uma ira. Então, isso aqui vai virar uma bagunça. E Deus não vai, ele não vai matar a terra assim, explodir Hiroshima, não. Ele vai judiar da terra. Vai fazer o mar ficar com águas amargas, cor de sangue, lua pinga no sangue, imagina, a lua derretendo de sangue. Imagina uma hora dessa. Por que a lua vai derreter de sangue, sabe? Porque a lua ela reflete o quê? A luz do sol. E Deus é simbolizado o sol da justiça. Então ele quitará a justiça naqueles que não foram o seu espelho. Olha. As pessoas já. Então vocês precisam tomar muita ciência disso. Esse dia será terrivelmente terrível. Eu não quero estar aqui para ver, porque isso para mim, se eu ver, eu acho que eu desmaio. Ninguém, nenhum homem vai poder ficar de pé. Ninguém. Todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar. Macumbeiros vão confessar, umbandistas vão confessar, políticos, jogadores de futebol, todos vão entender que ele tem poder e autoridade em cima da terra, em cima dos céus, embaixo da terra. Ele mesmo disse, perguntaram, mas quando serão essas coisas? Ele falou assim, porém naquele dia, a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Igreja, por que será que só Deus quis saber sobre isso? Alguém sabia disso? Quem sabe disso? Por causa da dureza do coração do homem. Deus não revelou a Jesus. Porque o plano é dele, né? O plano é dele. Porque ele é onisciente, inteligente e potente. Né? Por quê? Porque vamos para a prática. Deus é 3 em 1. Mas existe uma coisa interessante. Tá? O patamar de poder. Mesmo Jesus mesmo falou isso. O Pai que tem todo o poder. Ele na oração do Pai Nosso ele disse, né? Glorificado seja o teu nome. Ele glorificou o Pai. Então o Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito é Espírito. Por que os 3 são um? Porque os 3 são de uma família só. Eles são interligados. Um depende do outro para reinar. Mas quem é o Todo-Poderoso? Deus Pai, Deus Pai. Deus Pai. E quem recebeu todo o poder? Jesus. Jesus. É diferente. Existe um que é e um que deu ao outro ser. Amém. Glória a Deus. Paulo disse, então ele recebeu todo o poder, tanto na terra e foi levado aos céus, e de acima do nome dele não há outro nome que não podemos ser salvos e terminar das almas. Então, o Todo-Poderoso ainda continua sendo Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Lembra que você falou? Sentado na direita do Todo-Poderoso. Então, Todo-Poderoso não é Jesus, é Jeová. E ele tem o poder de falar e ficar calado. E ele deu ao seu filho o reinado para reinar. Não é interessante? Aí Jesus foi. Lembra que Deus era rei? No começo Deus era o rei, não é? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Depois, quando Jesus morre, Jesus ganha esse fato. Ele é a taça de príncipe da vida, bispo das almas, ancião de dias. Ele recebe autoridade. Olha que legal. É como se fosse, ó, o rei, quando ele morre, o que acontece com o filho? Reina no seu lugar. Sucessor. Exatamente. Mas como Deus é imortal, Deus passou para o seu filho estando vida. A tua glória para ele. Ele já tinha glória. Ele já tinha glória. Mas dá uma, eu quero... porque ele já sentava no trono da sua glória, como diz aqui no verso. Mas ele recebeu autoridade de rei. De rei. Olha que A interessante. responsabilidade do mundo toda sobre ele, a Jesus. É como se, porque Deus ele é a justiça e Jesus é o amor. Então deixou que a amor reinasse. E aí Jesus viesse com justiça também. Exatamente. E é por isso que Jesus subiu e deixou o Espírito Santo O amor por nós. Então por isso que Jesus vai poder julgar o justo juiz, porque ele agora é rei. E somente o rei pode julgar. Então, Deus não vai tomar. Gente, escute, Deus não vai sair do trono para vir aqui no dia do juízo. No dia da volta de Jesus. Ele vai ficar lá no céu, tá? Só esperando Jesus trazer, como se fosse um rei que manda alguém para a guerra.
O rei vai na frente. Lembra que eu disse que Jesus não vai voltar sozinho? A Bíblia diz que milhares dos seus santos anjos voltarão com ele. Então é tipo assim, é ele na frente, o cavalo, com a espada na mão, com a coroa e os anjos tudo armados. Imagine. Voando. Milhões e centenas de milhares. Pronto para matar o inferno e esmagar os demônios. Então vai vir uma guerra terrível. Ele vai vir para buscar o teu reinado novamente. Então ele está voltando, dizendo: vocês já aproveitaram demais, agora é a hora de chicote estralar. Nessas horas os anjos já estão assim, amolando as espadas. Nossa. Ai, eu quero matar uns 20. Hein? Eu quero matar meu. Exatamente. Aí o chefão, Jesus nem vai colocar a mão, porque ele já venceu na morte. Ele só precisa agora ser prisionado. Então a Bíblia diz que tem um anjo no céu chamado Miguel Arcanjo, que foi feito pelo próprio Deus depois que Satanás caiu, porque ele não existia. Antes de Satanás cair para guerrear com Satanás no céu. Segundo a Bíblia Sagrada, ele não existia, né? Não tinha menção dele, mas ele chegou a existir. Creio que Deus fez Miguel Arcanjo para a defesa. E Miguel Arcanjo é, depois do Pai, o Filho e o Espírito Santo, o líder do céu. Oh, glória a Deus! Não, é verdade, é palavra. Ele é o líder do céu. Ele é gigante. É um anjo que... Eu acredito que foi ele que falou com João, com o pé dentro do mar e na areia. Imagina, João. Imagina eu com o João. Olha esse livro. Imagina o tamanho que ele é. Ele está com o pé dentro do mar. Pequeno? Imagina o tamanho desse anjo. Ele estava com o pé dentro do mar, gente. Ele está na praia com o João. Um pé no mar e um pé na areia, não é isso que eu me falo? Sim ou não? Sim. Ele falou: João, como um gigante. Um gigantão. É um gigantão. Então ele é muito grande. Então a Bíblia diz que ele descerá com uma grande cadeia nas mãos para aprisionar Satanás, o Lúcifer e seus demônios. Lúcifer ficar preso e ser lançado no lago de fogo, prisioneiro, onde nunca mais sairá para enganar as nações. Ou seja, enganar na bebida, na prostituição, no prostituição, na pornografia, no baseado, no crack, na farinha, no facções criminosas. Então ele não vai enganar mais ninguém. Agora haverá paz para sempre. Não, isso aí não vai cair nessa. Miguel Arcanjo não pode receber oração. Não pode, ele não pode ser como homem, receber oração de forma nenhuma. Ele pode lutar com você nas guerras espirituais. Agora ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Está em Apocalipse, né? O João se ajoelhou perante o anjo e falou assim: eu adoro a Deus. Exatamente. Mas eu conservo o teu, Ele não pode receber adoração nem oração, tá ok? Amém? Amém. Nem o anjo pode. Tá? O mais bonzinho que tem no céu, que ainda luta também, é Gabriel. O mais bonzinho. Leva as mensagens. É aquele súdito que está sempre pronto para servir as orações do justo. Ele tem uma comitiva de anjos que ele manda. E ele fala: vamos lá pegar as orações dos santos. Aí quando nós estamos orando, os anjos vêm, pegam as palavras nossas e levam para o céu diante do Pai. E o Pai ouve com muito amor as suas orações. E guarda cada uma delas com muito amor, que nenhum anjo pode tocar as orações de vocês. Oh, meu Deus do céu. Os anjos vão tremendo com as orações. Ele não pode cair uma palavra, um A do que vocês falaram, toda palavra. Muita reverência, né, para as coisas de Deus. Então eles levam muito, com muita calma, com muito equilíbrio. Ele não pode perder nenhuma palavra e leva diante do Pai. E o Pai recebe essas orações e vê o tempo e o modo de agir. Aí ao ponto que João escreve: para todo o propósito, há tempo e há modo. O que aconteceu com Daniel, né? Daniel orou, na hora da oração, Deus já atendeu a oração. Só que o anjo não desceu para responder a oração dele, porque brigou com, teve uma guerra no céu. Gabriel ficou preso na região. Muita gente fala que Gabriel apanhou. É que
Esses demoniados, né? Que Gabriel apanhou hoje, misericórdia. Mas o que aconteceu com o Gabriel? É que teve uma potestade, uma nuvem muito grande. Gabriel estava descendo com as orações, quem sabe é o anjo Gabriel ali descendo, e houve uma luta que travou-se para que ele não descesse. É como se você está vindo sozinho, né? Tem milhares. Então, logicamente que Gabriel ia ficar preso ali. Claramente. Né? As pessoas não interpretam esse lado. Vocês conseguem bater em 20 homens? Não consigo, Hã? eu não consigo, não. Você vai ficar na onde? Nem Preso. eu consigo. Os caras vão te segurar, concorda? Foi assim que aconteceu, mas os pastores terríveis, né? É. O pessoal está falando sobre isso. Né? Não, eles falam, Gabriel não pode, Tudo. não é de guerreiro, não é isso, não é disso, não foi isso. A luta maior estava contra Daniel do que a favor. Aí Deus interviu, tá? Enviou o seu guerreiro anjo, ok? Você acha que desceu sozinho? Não, creio que não. Amém? Amém. Entendeu? Glória a Deus. Em Apocalipse, em 1 e 2 ele fala assim, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor será como ladrão de noite. Então, virá como ladrão. Ladrão não avisa a hora de assaltar. Não tem que você ficar esperando aí. Vai vir na hora que você está dormindo. Ladrão sempre à noite pega o cara dormindo, né? Não é isso? Pegar, dormindo. Então, a hora que tiver todo mundo dormindo, Jesus vai voltar. E já está acontecendo, né? Vocês chegaram atrasados hoje no ensino, estão dormindo. Hã? Então não estão dormindo? Dormindo espiritualmente. Estão tudo dormindo. Marcando, dá olezinho hoje, baile funk. Vai lá, tá tudo dormindo, tudo certo. Eles voltaram a pegar tudo de surpresa, no pecado. Vai pegar todo mundo. Tirar dinheiro no caixa é os primeiros, né? Hã? Pra tirar dinheiro no caixa quer ser o primeiro, né? Amém? Amém. Quem está entendendo? Glória a Deus. Ele falou ali no Apocalipse, né? Eis que venho cedo como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. O que ele quer dizer isso? Ó, vigia para não dormir. Ou seja, o que significa vigilante? Está orando. Não, aqui na profissão da terra. O que é vigilante? Vigiar. Guarda. Guardar. Exatamente. Tá bom, mas o vigilante que trabalha à noite, ele dorme? Não. Ele pode dormir? Não. É esse vigilante que Jesus quer que você seja. Por que noite? Porque noite é escuridão e o mundo é uma escuridão. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, o maligno é das trevas. Então Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas essas trevas estão aqui se encontram. Não me compreenderam e não me receberam porque eu não pertenço a ela. Trevas significa injustiça, luz, justiça. Trevas significa morte, luz significa vida. Então não combinou a luz e as trevas. Então automaticamente, sendo o mundo escuro, precisa que as noivas de Cristo estejam com lamparinas acesas, para não errar o caminho. Por que não errar o caminho? Porque a Bíblia menciona que Jesus é a palavra o verbo é a Bíblia. Segundo a palavra no manuscrito de português, está dizendo agora que Jesus sendo o verbo, agora estamos atrás do verbo. O verbo nos dará no meio de luz e trevas, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Glória. Ou não? Por isso que a palavra é luz para a sua vida, porque você está vivendo um mundo de trevas. Todo mundo. Isaías escreveu: os homens são os cegos tateando na escuridão, e não tem que ninguém enxergue o caminho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Glória a Deus. Vocês que estão cegos, venham comigo, pois o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar os cativos do cativeiro, dar vista aos cegos e tirar os homens da prisão. Glória a Deus. Glória a Deus! É muito forte, Deus. Diga amém. Amém. Está próximo a vinda de Jesus? Sim. Filipenses 4:5 diz assim, ó: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Glória a Deus. Hebreus 10:17, pois ainda um pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Tiago 5:8 está dizendo: sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vida do Senhor está próxima. Está próxima. Glória a Deus. Apocalipse 22:20,
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo vem. Amém, amém, Senhor. Glória a Deus! Hoje, infelizmente, não é mais tempo. Domingo que vem vamos continuar esse ensino. Vamos falar o propósito da sua volta. Para que ele vai voltar?